Tá? Informar aí que está sendo gravado, né? Depois a gente disponibiliza lá, como eu sempre faço, lá no WhatsApp também. Ontem eu tinha adiantado, né, para quem estava aí, não, foi ontem sim, né, ontem foi terça, eu tinha adiantado que a gente, nessa aula dupla aí, eu daria uma aula, né, ou pelo menos explicaria uma parte do assunto aqui, que nós não vamos conseguir hoje falar de tudo, né, que fica muito extenso também, e acaba sendo muita informação. Das figuras, a Nayeli está aí também, né? Bom, então nós vamos, a aula de hoje, né, a área de figuras geométricas planas, né? E elas são importantes, né, porque depois, na sequência, né, nós vamos ver a questão das unidades que nós, do sistema métrico, né, que a gente utiliza, né, para medir, né, a questão das áreas de superfície, né, a superfície ou as áreas, né, de qualquer espaço plano aí, né. Então, nós temos as unidades também, né, assim como a gente tem do perímetro, né, ou do comprimento, né, a gente tem aí para as áreas, né, assim como nós vamos ter depois para os volumes, né. As áreas são importantes porque na hora no geral, de cálculo de volume, de maneira geral, né, você tem a área da base multiplicado pela altura, né, da figura, né? Então, você passa a trabalhar com 3 dimensões, tá? Então, aqui, ó, para medir área de uma superfície, usamos outra superfície, né? Geralmente, a unidade área é 1 quadrado e a área é um número que indica quantas vezes o quadrado unidade, ou vamos chamar aqui um quadradinho, né, cabe na superfície maior, né, na superfície ser medida. Então, vocês observem aqui que tem algumas figuras, algumas não ficaram, eu tentei contornar aqui para não ter que refazer. Aqui, na verdade, é como se estivesse dividindo esse quadradinho ao meio, né, em todas as situações aqui, né? Como a figura não ficou muito perfeita, né? Aqui, ó, talvez fica melhor para a gente visualizar, né? Assim como aqui também, né? De ver que está dividindo ao meio, né? No sentido da diagonal. E aqui também, né? A gente tem os quadradinhos aqui, ó, né? Como se fosse metade da área de um quadradinho, né? Então é o seguinte, né? Lógico que aqui é um retângulo, né? Tá aqui medindo 3 de comprimento por 2 de altura, né? Então eu tenho o quê? 3 vezes 2, eu vou ter 6 quadradinhos que compõem ou que cabem, né, dentro desse retângulo. Aqui eu teria que, por exemplo, imaginar este retângulo aqui, né, que mede também 2 por 3, então seria 6, e cada lado aqui seria metade, né? Então não ficou muito perfeito aqui. Aqui é mais fácil, né, da gente ver, né, porque eu tenho aqui meio quadradinho e meio quadradinho, então, na verdade, é como se esse cume aqui da casinha, né, ele vale um quadradinho, né. Aqui tem mais um também, aliás, mais meio, um, tá? E aqui mais 2, tá? Então, eu tenho esse aqui mais 2, 3, 4. Então, essa parte de cima aqui, 4, tá? Aqui eu teria 1, 2, 3, 4, tá? 5, não vamos contar a porta aqui, né? 6, 7, tá? Então, essa figura aí, né, teria 7 quadradinhos de unidade de área, né? Aquela que parece um balãozinho, né, à direita ali, ele tem meio, meio, 1 em cima, né? Embaixo, meio, meio, mais 1. Então, ela teria 2 unidades de área, né? Considerando o quadradinho aí como unidade de área. Aqui eu teria 1, né? Aqui eu teria meio e meio mais 1. Então, 1,
2 aqui, 3, 4, né? 5, 6, 7, 8, 9, né? 10, aqui, aqui considerando aqui meio, né? Então, 11, 12, né? 13, 14, aqui mais um, 15, tá? Então, é uma forma aí de estar contando os quadradinhos, né? Bom, vamos para o próximo, que aqui nós vamos falar na unidade de medida, né? Então, tá aí, ó. No sistema métrico decimal, a unidade de área é um quadrado com 1 metro de lado, né? Então, imagine, aí todo mundo já deve ter conhecido aquelas réguas grandes, né? Que normalmente mede 1 metro, né? É um quadradão, né? Medindo, vamos dizer, uma régua de comprimento e uma régua de altura. Isso daria o quê? 1 metro quadrado. E a gente simboliza o metro quadrado como esse m elevado aqui à segunda potência. Bom, quando nós vimos ontem, né, que a gente falou um pouco das unidades de comprimento, né, que a gente tinha, na verdade, não o quadrado, né, mas a gente tinha metro, decâmetro, hectômetro e quilômetro. Depois, decímetro, centímetro e milímetro, tá? Bom, diferentemente agora, ao invés da gente ir de uma em uma casinha, a gente vai de duas em duas, tá? Então, por exemplo, se eu tiver 1 quilômetro quadrado e eu for transformar em metro, eu vou ter aqui, ó, total de zero, né? Que teria que preencher com 2 zero, mais 2 zero, mais 2 zero, tá? Ou seja, 2, 4, 6 zeros. Então, eu teria, né, que 1 quilômetro quadrado, né? Para vocês terem uma ideia do que seria aí um quilômetro, né? Imagine assim, nós teríamos, vamos pensar aqui em metros, né? Como eu falei. Eu teria, ó, 2, 4, 6 zeros, né? Até chegar lá na última casinha. Então, eu teria o quê? Deixa eu ver, 3, né? 1 milhão de metros quadrados, tá? 1 milhão de metros quadrados. Então, para a gente ter uma ideia aí do que seria 1 quilômetro, 1 quilômetro, né? Pensando em termos linear agora, né? A gente teria, assim, no geral, cada quarteirão, assim, tem em torno, tem às vezes um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas um torno de 100 metros, tá? Então, para dar 1 quilômetro, eu precisaria de 1.000 metros linear, né? Então, eu precisaria de 10 quarteirões, né? Imagina uma rua comprida, né? Igual essa rua Arthur Lopes Oliveira ali, que passa em frente do Industrial. Vocês lá desde baixo aí fosse contar 10 quarteirões, né? Daria mais ou menos aqui próximo da Rádio ABC, né? Se você for contando, se não passar um pouquinho, né? Então, aí, isso seria 1 quilômetro, né? Então, aí vocês imaginam indo lá em direção ao centro, você contar mais 10 quadras ou 10 quarteirões, né? Isso aí seria 1 quilômetro quadrado, que transformado em metro daria 1 milhão de metros quadrados, tá? Então, é importante a gente fazer essa situação. Eu lembro logo que eu comecei a dar aula aí no Industrial, aí para um terceiro colegial, tinha uma situação em que eu não me lembro exatamente o detalhe desse problema, mas que a gente precisava transformar o quilômetro em metro quadrado, né? Eu sei que foi uma dificuldade para o pessoal entender isso aí, tá? Tipo assim, que 1 quilômetro daria 1 milhão de metros quadrados, tá? Bom, pessoal, estou falando aqui, mas mesma coisa, se eu for partir daqui de 1 metro para transformar em milímetro, também daria a mesma situação, 1 milhão de milímetros quadrados. Bom, perguntar isso, tá claro isso aí para vocês, né?
É possível vocês entenderem exatamente o que eu estou falando? Sim. Ah, então tá, bem legal. Bom, vamos continuar aqui para o próximo slide, né? Aí. Nós vamos falar então de algumas, ainda por enquanto, poucas áreas, né? Porque nós teremos outras depois, né? Então, a área do quadrado, né? Podemos pensar na mesma história, né? De contar os quadradinhos, né? Mas eu tenho aqui 3 por 3, né? Peguei um quadrado maior, dividi em quadradinhos menor, né? De tal forma que teria aqui 3 no sentido, vamos chamar aqui de comprimento, e 3 na altura, né? Então, eu teria ao todo 9 quadradinhos. Então, a área de um quadrado é multiplicar o lado pelo lado, né? Isso corresponderia o lado ao quadrado, tá? No caso da área do retângulo, né, eu tenho aqui uma base, né? Base seria vamos dizer, o comprimento aí do retângulo, e a altura, que no geral a gente representa pela letra H, né? Assim, no triângulo a gente usa mesmo símbolo, né? Para colocar o que é a altura de um triângulo, né? Então, aqui no retângulo, eu vou ter a fórmula base vezes altura, tá? Então, eu creio que isso aqui é tranquilo para todos, né? Bom, aqui, ó, nós chegamos no paralelogramo. Eu pus até assim, o que é o paralelogramo, né? Pensei até que eu tivesse escrito errado aqui, mas não, tá certo. Gramo, tá. Ele seria um retângulo achatado, né? Imagina aí que você tem aquela caixinha, né, de caixa de fósforo, você tira o fundo dela e dá uma amassada, né? O que vai acontecer? Vai ter aqui dois lados paralelos, né? Isso seria, então, o que a gente chama de paralelogramo, né? E a do paralelogramo, você tem como se fosse, toda essa figura aqui, hein, pessoal? Ela tá tracejada, né? Mas é essa figura que vai de A aqui até B, C e D. E depois de D a A, né? Então, é tudo isso aqui, tá? Aqui a gente dividiu no meio, né? Para mostrar o quê? Que um triângulo, seja ele qualquer, né? Ele pode ser um triângulo retângulo, aí a gente teria que imaginar aí, no caso, dentro de um retângulo mesmo, né? Um desse tipo aí, que tem os três lados diferentes, né? Essa parte colorida aí, ele acaba sendo a metade do paralelogramo. A área do paralelogramo é base vezes altura. O cuidado é o seguinte, ó, a altura não é essa parte achatada aqui não, tá? A altura, ela tem que formar aqui, ó, um ângulo de 90 graus com a base, tá? Ou então, se eu não quiser colocar aqui, eu poderia até colocar aqui. Mas lembrando que ela vai ser um tamanho menor, né? Porque como ela está inclinada aqui, pode ser uma diferença até pequena, né? Mas ela é um valor, essa altura ela é um valor menor do que o lado, né? Porque aí passaria a ser o lado ou do triângulo, se quiser, né? Ou do paralelogramo, né? Então, a altura, ela tem que sempre formar um ângulo de 90 graus com a base, tá? Seja aqui dentro, seja do lado de fora, tá? Então, a área do triângulo, né? Por ser a metade do paralelogramo, até se preferir a metade de um triângulo, desculpe, o retângulo, né? Tanto o retângulo como o paralelogramo é base vezes altura, né? Não confundir o lado com a altura, tá? Então, é base vezes altura dividido por 2, né? Por ser exatamente a metade do paralelogramo. Aqui eu achei interessante, né? A gente colocar a chamada outra forma de calcular a área do triângulo, no caso, é através da fórmula do teorema, né? Ou fórmula de Heron ou Heron, tá? Um tio mesmo ou com N. Também conhecido como a fórmula do semiperímetro, né? Que é o que, ó, a área seria a raiz quadrada do semiperímetro multiplicado pelo semiperímetro menos A, semiperímetro menos B, semiperímetro menos C.
O semiperímetro seria a soma dos 3 lados dividido por 2, tá? Eu até pensei, porque às vezes alguém pode dizer, em geral, claro, se tiver um problema ou uma situação, né, que às vezes pode não ser dado a altura, mas pode ser dado algum dos lados, o ângulo, alguma coisa ali, que eu talvez usando o seno, cosseno, né, dependendo da situação, eu consigo determinar a altura, né? Se for dado o ângulo e tal. Mas imagine, eu estou dizendo o seguinte, eu lembro bem um pouco o início da minha carreira, eu estava dando aula lá em Piracicaba, e um aluno chegou com esse problema, né? Sei se era um tio dele, não lembro quem que falou assim, olha, tem um terreno que tem essas medidas, não lembro se era exatamente, eu chutei aqui uns números, né? Mas era triangular e tinha 3 medidas, tipo 13 por 20 por 15, né? E não tinha ângulo, não tinha nada, tinha as medidas, né? Como é que a gente calcularia a área disso aí? Eu falei, putz, então eu na hora fiquei sem. Aí, conversando depois com outro professor lá, que tinha mais tempo, né? Ele até depois me mostrou um livro, tá? Eu lembro que essa parte no geral, os livros mais antigos, né? Infelizmente, essa parte de geometria, né? Que às vezes era também um pouco falho na formação da gente também, né? Isso aí ficava no final do livro. Eu lembro que ele levou o livro e mostrou, falou, tem essa fórmula aqui, né? Que através dela seria possível calcular aproximadamente essa área aí. Bom, fiz aqui, né? Então, calculei o semiperímetro desse exemplo aqui, né? Deu isso aqui, aí colocando na fórmula, né? O semiperímetro, que no caso é 24, o semiperímetro menos o primeiro lado, o semiperímetro menos o segundo lado aqui, ó, primeiro, segundo e terceiro, né? E novamente aqui o semiperímetro e tal. E é o produto de todos eles, né? Então, o primeiro aqui é 24 mesmo, aqui 24 menos 13 dá 11, né? 24 menos 20, que é o semiperímetro aqui, né? Dá 4. E aqui 24 menos 15 dá 9. Aí o produto de tudo isso aqui, eu vou até conferir mais uma vez que eu fiz rapidamente, né? Para ver se eu não pus alguma coisa errada aqui, né? Vamos fazer de novo. Então, lá, 24 vezes 11 vezes 4, né? Vezes 9, igual. Ih, estava errado mesmo, tá vendo? 24 vezes 11 vezes 4 vezes 9. Então, vamos mudar aqui. Foi na hora de digitar na pressa aqui, acho que eu acabei digitando. Na verdade, aí dá 9.504, tá? Depois eu vou corrigir isso. A raiz desse número, eu vou calcular aqui, né? Para a gente colocar depois. Aqui não dá para colocar, mas depois eu vou corrigir, né? Então, ó, a raiz de 9.504 vai dar 97. Bom, dá um pouquinho maior aí, né? 97, deixar 97, porque é 0,4, né? Então, a gente aproxima para menos. Então, aproximadamente 97 metros quadrados aí, tá? Depois eu dou uma corrigida e posto lá para vocês então, eu achei essa curiosidade, porque pode ser que um dia vocês deparem com um problema assim, né? Aí é um terreno, mas podia ser uma figura qualquer, em que você não tem ângulo, não tem nada, são 3 lados, vamos chamar aí um triângulo escaleno, né? Tem as 3 medidas diferentes. E aí, o que a gente pode fazer, né, para calcular uma área aproximada aí, pelo menos, é usar essa fórmula, tá?
Eu sei que tem um livro que parece que tem, inclusive, a demonstração dessa fórmula, viu? Eu não me lembro, mas eu acho que eu tenho esse livro ainda. Eu preciso, uma hora, localizar lá para ver. Aí, mais por curiosidade, né? A demonstração aí desta fórmula. Bom, eu vou parar aqui a gravação